Quem encontrou diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e é ela que nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual de si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Só até aí. Daqui a pouco eu dou o título aí, viu, Rafa? Segura aí. Tito é uma carta de Paulo que envia ao seu filho na fé, Tito, que era um jovem, tinha mais ou menos seus 18 anos, estava ali auxiliando como pastor na igreja de Creta, e Paulo envia essa carta para ele, acerca das dúvidas que eles estavam tendo. E Tito era um rapaz dedicado a falar a verdade, andava com Paulo, e essa carta que Paulo envia a Tito para instruir acerca da organização da igreja de Creta, e para ensinar a dirigir, como se dirigir ao povo. E Paulo passa a dizer a Tito, nesse capítulo 2, instruções para igrejas, e também referente à graça de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Martinho Lutero diz que esta é uma carta muito curta, mas é um resumo da doutrina cristã, que é composta de tal maneira que contém todo o necessário para um conhecimento da caminhada, ou melhor, para a caminhada cristã. E Paulo, ele hesita em dar um fundamento doutrinário, e ele também libera algumas admoestações. Por quê? Porque na cidade de Creta, essa igreja que estava em Creta, se fazia mau uso da doutrina, do ensino sobre a graça de Deus. E algumas pessoas estavam transformando a graça de Deus em licenciosidade, ou melhor, licença, achando que a graça é licença para pecar. E estavam ensinando os cristãos que de fato eles podiam sim viver em pecado, estão no tempo da graça, porque não estavam mais sob a lei, porque a lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Mas o crente, de fato, sim, nós cristãos não estamos mais sob a lei, mas estamos sujeitos, submissos à graça. No entanto, a graça, ela acarreta uma responsabilidade muito maior a nós cristãos. Outrora, alguns pensam que porque estamos na graça, podemos viver deliberadamente, mas nós vamos aprender aqui que não. E Paulo, ele apresenta aqui 3 tempos da vida cristã desse texto aqui. No versículo 11 ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É muito interessante, porque a palavra, quando a gente lê de uma vez, se a gente lê sem prestar atenção, a gente pode ler assim: a graça de Deus se é manifestada, sim ou não? Porque a palavra, ela dá a entender do gênero feminino, mas a graça aqui está dizendo, e a graça de Deus se manifestou. E então ele está entendendo para nós aqui, o que Paulo está dizendo? A graça de Deus não se manifestou através de Maria, a graça de Deus não se manifestou através nenhuma dessas Marias que nós vemos aí, nenhuma das senhoras que nós vemos aí, mas a graça de Deus se manifestou no masculino, a graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, dá a entender?
passado, no tempo passado, a graça de Deus se manifestou salvando a todos os homens. Presente, no versículo 12, ela nos ensina, ele está dizendo, a graça de Deus, ela não só nos salva, mas ela também nos educa, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste tempo agora presente e futuro. Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Em outras palavras, a graça de Deus também nos reforma e nos recompensa, além de nos salvar. A palavra grega que Paulo usa aqui a Tito, no caso educar, é a mesma palavra usada para ensinar, para disciplinar. Ele está dizendo que a graça, ela também é capaz de nos disciplinar. Os crentes ou os cristãos que de fato entendem a graça de Deus, não querem viver uma vida de pecado. Ou melhor, estes que se dizem cristãos não vivem na prática do pecado. Por quê? Porque essa graça renunciará. Essa graça fará com que este cristão renuncie à impiedade e às concupiscências mundanas e passe a viver. Essa graça faz com que esse cristão viva de forma sóbria, justa neste mundo. Graça. Edgar, então o que é a graça? Vamos lá? A palavra grega do graça significa charis, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, um charme. Aí você vira para sua esposa e fala assim: isso é uma graça, né? Isso é um charme, isso é uma doçura. Você olha para ela e fala assim: é a graça, tá? Tipo assim, eu não mereço, mas Deus me deu. Isso é graça. É o que ele está dizendo. É amabilidade, boa vontade, amável, favor misericordioso, pela qual Deus está exercendo a sua santa influência sobre as almas, fazendo com que ela se volte a Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, buscando conhecimento, afeição, despertando elas ao exercício das virtudes cristãs. Só podemos ter uma vida santa por causa dessa epifania, por causa dessa manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, ela sempre existiu, sempre. Deus sempre foi gracioso. Porém, em Cristo, essa graça despontou majestosamente, da mesma forma que o romper da alva, o amanhecer chega de uma vez. A graça de Deus é totalmente imerecida. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Vou repetir: não há nada em nós que possa dizer assim: eu mereço essa graça. Nada. Não há nenhum merecimento em nós. O amor de Deus, ele é a causa para isso. A graça é um favor imerecido, e Deus trata de forma benevolente aqueles que merecem o seu juízo. Isso é graça. O que nós merecíamos como destino? O inferno. Como recompensa, o inferno. E o que Deus fez? Nos tirou de lá. Graça. Eu não mereço, pela minha vida, por causa que nós nascemos debaixo de Adão, na raiz pecaminosa de Adão. Então nós merecíamos o inferno. Mas por causa da graça, por isso que ela é um favor imerecido, Deus trata de forma benevolente aqueles que mereciam o seu juízo. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos.
A graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea mediante a qual Ele intervém para ajudar e livrar os homens. Em Jesus, a graça de Deus, ela desponta como um sol sobre o mundo escurecido nas sombras da morte. A graça de Deus é o seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Por isso, a graça triunfa sobre a nossa iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado e melhor do que a nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou, ultrapassou a graça de Deus. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, dependemos da graça. Nada somos sem a graça. Por causa dessa graça, embora perdidos, fomos achados. Embora mortos, recebemos vida. Isso é a graça. O pastor Márcio define a graça assim: graça é o favor que você mais precisa quando você menos merece. Vou repetir. Graça é o favor. A graça é o favor quando você mais precisa, ou melhor, a graça é o favor que você mais precisa quando você menos merece. É aquele negócio, né? Filho, até final do ano, hein? Se você se comportar durante o ano, tu vai ganhar presente de Natal, tá? Bom, tá bom, mano. O menino foi só a graça mesmo de Deus na causa dele. As notas não foi legal, desobediente, tudo. Chega no Natal, o que o pai faz? É a mãe? Aqui, ó. Deixa eu falar. Você não está merecendo, não. Eu não merecia, não. Mas está aqui seu presente de Natal. Isso é graça. Eu não merecia, mas Ele me deu salvação. Amém? Você está aqui? Então nada existe do que a graça possa fazer. Graça é aquilo que faz o evangelho ser único. A graça é aquela que nos tira do conforto, daquilo que nós achamos que é conforto, que aonde nós estamos vivendo da forma que queremos, fazemos o que queremos, vivemos do jeito que queremos, mas aí a graça nos pega e fala: agora vai ser do meu jeito, agora vai ser da minha forma. Entender isso não é fácil, mas é maravilhoso. Aqueles que a graça o encontra, não está inibido de passar situações adversas. Graça, certa vez, vários teólogos sentados, conversando, e eles perguntaram: o que distingue uma religião da outra? Aí alguns teólogos diziam: é a fé. Aí os outros diziam: obediência. Aí os outros: sacrifício. Aí entra um homem que vocês conhecem muito, chamado C.S. Lewis. Ele entra para dentro daquela sala e diz: o assunto que distingue das outras religiões é a graça de Deus. Por quê? Porque as outras religiões dizem que nós temos que alcançar salvação como? Por meio daquilo que nós fazemos. E o cristianismo nos ensina que não é sobre aquilo que nós vamos fazer ou deixamos de fazer, mas é sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Pronto. Aí, a gente, se fosse para dar um título a essa mensagem, podia ser aí, ó, pode porra, verdades sobre a graça. Você vai olhar o desenho aí. Colocou? Vocês já viram essa imagem em algum lugar, não já? Pus essa imagem de propósito. Por quê? Primeira verdade: graça é Deus procurando o homem e não o homem procurando a Deus.
Como que apresenta o desenho para nós aí? Deus vindo em direção ao homem. O homem é do lado de cá, ó. Deus está com o dedo assim, não é? E o homem, como é que está o dedinho dele? Encolhido, não é? É ou não é? Essa imagem é considerada dentro do cristianismo Imago Dei, a imagem de Deus, a imagem que é refletida. E o sentido ali é mostrando o que para nós? Que nunca foi o homem buscando a Deus, nunca é o homem querendo Deus, mas é sempre Deus vindo até o homem. Então, a primeira verdade da graça é Deus procurando o homem. É Deus procurando o homem. Quando o homem peca no jardim, o homem faz o quê? Se esconde, coloca folhas de figueira para se tampar, porque agora tem consciência do bem e do mal. Estavam nus, e Deus brada no jardim: Adão, onde estás? Pode ler lá depois. Aí, por quê? Deus sabia onde Adão estava, com certeza. Mas é como se Deus estivesse dizendo: Adão, cadê você? Porque eu não sinto você mais em mim. Algo rompeu, algo se desligou entre mim e você. Esse relacionamento foi quebrado, Adão. Então Adão se apresenta com as folhas de figueira, e folhas de figueira na Bíblia significa justiça própria. É aquilo que fazemos para nos justificar. É aquilo que Deus, sua mãe sabe quando sua mãe sabe que foi você que fez, você quebrou. Aí ela chega para você e fala assim: foi você que quebrou? Você, então, é porque eu passei, quando eu passei eu esbarrei no vaso e sem querer caiu. Sua mãe não quer saber a sua justificativa, não quer saber a sua explicação, ela quer saber se foi você ou não que quebrou. A gente quer tentar justificar o injustificável para Deus. Deus, então, eu pequei, sabe por causa de quê? Então, porque a moça passou do outro lado lá e eu acabei pecando. Sabe, Deus, então, eu vi um dinheiro ali, não resisti ninguém, não achei o dono, eu fui lá e peguei. A gente quer justificar, e justiça, a figueira ali, Adão querendo justificar para Deus, e Deus vai falar assim: filho, eu estou vendo tudo, isso não vale para mim, isso é justiça própria. E a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Sabe o que Deus faz? Está passando um animal, poderia ser um cordeiro, podemos dizer, e Deus mata aquele animal. Mata o animal, pega a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. A palavra cobrir ali do hebraico é perdoar. Deus, os meninos do carisma aprenderam terça-feira passada. Deus estava o quê? Perdoando Adão e Eva. Graça. Tipificando o que Cristo faria conosco lá na cruz. Mas é mostrando para nós que é Deus vindo até o homem. É Deus buscando restaurar o relacionamento com o homem. Mas todo pecado tem a sua consequência. Pecado confessado é pecado perdoado. Qual foi a consequência? A partir de hoje terá multiplicar os dores de parto. Você vai comer do suor do seu rosto e ainda vai ser expulso do jardim. Tchau. Consequência. Aí nós entendemos, nós vemos isso. Isto é Deus vindo até o homem. E quando nós olhamos no decorrer da história de Gênesis, Êxodo, nós corremos para Êxodo. Deus manda construir um tabernáculo. Para quê? Para habitar entre os homens, para estar junto com os homens, para poder se relacionar com a criação, com os homens que ali estão. Deus levanta os tempos de profetas para continuar andando entre os homens. O desejo de Deus foi esse, porque a criação, Deus nos criou, não foi somente para o adorá-lo, como a gente sempre diz, mas Deus nos criou primeiramente para a sua glória. Segundo, Ele nos criou para termos relacionamento com Ele.
E a adoração é consequência de um relacionamento com Deus, porque eu só adoro a quem eu conheço. Então esse relacionamento que foi rompido, quebrado, Deus não quer isso. Então ele vem até o homem para tentar restaurar novamente. Mas o homem, por consequência do pecado, até chegar hoje nós estamos. Então nós vamos ver isso, que é Deus sempre vindo. A fé vem de quem? De Deus. A fé para você ser salvo, de Deus. O seu crer vem de quem? De Deus. Aquela força, aquela graça, aquela que te impulsiona a querer Deus, vem do Espírito. Não tem nada em mim, em você. O homem não quer Deus. Por isso que Paulo diz: quando eu penso em fazer algo de bom, eu não quero, mas aquilo que é mal eu acabo querendo fazer. O homem em si não quer Deus. Por isso que aquele que está morto, porque o homem, pois o pecado, ele se considera morto espiritualmente. E o morto não pode fazer nada, ele não tem vontade, se não for por Deus que tire de lá. Por isso que, se você está aqui, é por isso que quando Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz, Ele nos deu vida, porque estávamos mortos aonde? Nos nossos delitos e pecados. Estávamos em direção ao inferno, mas Ele decidiu tirar alguns de lá, e esses alguns estão aqui nessa noite. Isso é graça. Isso é graça. Matthew Henry diz que às vezes a graça de Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Agora relembra aí aonde você estava quando a graça de Deus te encontrou. Porque não foi você que encontrou a Cristo, porque Cristo não estava perdido, mas foi Cristo que te encontrou, porque quem estava perdido era eu e você. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que não é um homem que se reconcilia com Deus, mas é Deus que está em Cristo reconciliando consigo o mundo. É por isso que a palavra religião vem do latim religare, que significa religar de novo, ou ligar de novo o homem a Deus. E foi o que Jesus fez na cruz, ligando novamente o relacionamento que foi quebrado. Ele liga de novo. É por isso que às vezes nós não sabemos lidar com o nosso próximo. A gente não sabe conversar às vezes com o próximo, não toleramos, às vezes somos essas pessoas brutas um com o outro. Por quê? Porque o relacionamento com Deus primário foi quebrado. Logo, esse relacionamento quebrado na vertical, o horizontal também é comprometido. Quando Jesus vem, Ele vem, relaciona, liga de novo esse relacionamento no vertical, e nós aprendemos o quê? A ter comunhão, a nos relacionar um com o outro. Isso é graça. A graça que se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o maior bem. Essa epifania, esta graça de Deus não alcança todos os homens de uma forma quantitativa, mas sim qualitativa. A salvação, ela é universal no sentido que Deus alcança todos aqueles que são comprados por Ele, procedentes de toda tribo, língua e nação, mas não no sentido de todos os homens, sem exceção. A salvação, ela é universal porque alcança todos os homens sem acepção, mas não a todos os homens sem exceção. Ele escolhe, Ele atrai, Ele traz para si aqueles a quem Ele chama. Não todos aqueles que acham que são e vivem sem ter a exceção de si. Vem
e acha que é. Por quê? Não há universalismo na salvação. Não, todos, mas não é todos de qualquer jeito. Não são todos, vem e permaneça do jeito que está. Por quê? Porque quem é salvo de fato vai viver como salvo. Quem de fato a graça encontrou, isso é notório, se externa. Então vamos lá. Segunda verdade: graça é o tratamento de Deus em base na bondade de Deus e não no merecimento do homem. Graça é uma herança e não um salário. Quando você trabalha, você é digno do seu salário. E herança? Herança você precisa trabalhar para você ter ela? Seu pai, se ele ir embora amanhã, ele vai deixar a herança para quem? Para os filhos. A casa, a casa é sua, aquele carro que estava lá também são seus. Isso é herança que ele está deixando. Você batalhou, você suou para ter o que ele te deu? Sim ou não? Não. Graça não é salário, e sim uma herança. Quem trabalhou? Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos fruto do seu penoso trabalho. O filho pródigo, quando peca, gasta a sua herança, ele pede a herança ao seu pai, gasta tudo lá fora, e quando ele volta, o pai o abraça, o pai o aperta, diz: meu filho que estava morto, agora está vivo. Aí o filho vira para o pai e fala assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho, me receba como um dos seus trabalhadores. E o pai disse: não, você é filho. Entenda uma coisa: o pai não recebe ou trata como trabalhador aquele que ele chama de filho. Por quê? Porque tem gente que falha na caminhada cristã e quando volta para Deus, acha que tem que trabalhar para pagar pelos pecados que cometeu, acha que tem que pagar penitência, né? Nossa, pequei, já pedi perdão, mas ainda não senti o perdão. Aí, nossa, eu vou na reunião, eu vou na oração segunda, vou no culto quarta, vou no carisma assistir a aula terça, se tiver célula eu vou na quinta, se não tiver eu vou em outra igreja, vou no sábado no culto da juventude, no domingo eu vou de manhã, de tarde, de noite nos cultos. Por quê? Porque ele acha que o perdão de pecados, a sua identidade em Deus está baseada sobre aquilo que ele faz. Mas a graça não é salário, ela é herança. Os nossos pecados já foram perdoados na cruz. E quem o Pai conhece não leva para a lavoura trabalhar, leva para casa, porque em casa tem sapato, tem anel e tem roupa te esperando. A gente não precisa se matar como a gente se acha, porque Ele já conquistou o perdão dos nossos pecados naquela cruz. Isto é graça. A gente vive e a gente acha que temos que nos matar para isso. A graça, ela anula o nosso mérito, mas não as nossas responsabilidades. Por quê, Edgar? Entenda uma coisa: nós entramos em uma questão religiosa que Deus, ele só me deu porque eu orei. Deus só fez porque eu jejuei. Deus só fez porque eu me consagrei. Deus só fez porque eu fiz 7 semanas lá no monte de campanha. A gente acha que isso controla Deus.
Aí a gente acha que temos parte nisso, porque nós fazemos. Ah não, eu só tenho isso porque eu orei, né? Você orou? Não. Ah, eu só tenho isso porque eu jejuei, né? Antes eu era assim, irmãos, quando eu ia pregar. Eu vou explicar. Eu jejuava às vezes, né? Semana toda. Aí, às vezes, Deus movimentava o culto, aquela coisa toda. Eu falava assim, nó. Sabe por que Deus fez isso? Porque eu jejuei. Porque eu orei. Aí teve vez que eu orava, jejuava e ia pregar. Aí você olhava para o culto, nada. Mas o que aconteceu de errado? Aí eu aprendi que é Deus me frustrando, que Ele está dizendo para mim assim: eu não faço a partir de você. O que eu faço não está condicionado sobre aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então entenda, Deus não se move por causa de você, Deus se move por aquilo que já foi feito na cruz por mim e por você. Nós não somos abençoados porque somos bonitinhos, ou porque oramos, ou porque jejuamos, ou porque nos consagramos, não. Nós somos abençoados por aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Então nada do que eu e você fazermos ou fizermos vai mudar aquilo que Deus pensa em relação a mim e você. Nada. Ela anula o nosso mérito, está dizendo para você: ei, você está tendo isso, você só tem essa família, você só tem essa casa, você só tem esse emprego, não é porque você merece, mas é porque você necessita, mas é porque a minha graça abundou sobre você. Você não merece, mas eu te dou. Você não merece, mas eu te abençoo. Você não merece, mas eu te dou. Porque não é por causa de você, mas é por causa do meu filho que foi naquela cruz. Graça é uma verdade difícil de se ouvir, porque a lei que dizia que o que eu fazer, o que eu posso fazer, aí eu vou alcançar. Mas entenda uma coisa: ela anula o nosso mérito, mas a nossa reciprocidade é assim que nós fazemos, ó. Deus está fazendo não é porque eu estou orando, mas sabe por que eu oro a Deus? Porque eu dependo dele. Sabe por que eu oro a Deus? Porque a oração é um deleite. Eu jejuo não é para conquistar Deus, não é para comover Deus. Eu jejuo porque é para matar minha carne, para que meu espírito fala mais do que minha carne. Sabe por que eu me consagro? Porque eu preciso estar todos os dias pronto e sensível à voz de Deus, separado conforme aquilo que Ele me chamou para andar. E isto é responsabilidade do cristão. Agora nós acharmos que Deus está numa coleira para nós, e o dia que nós nos jejuamos, é aquele negócio, né? Você está indo para trabalhar, aí todo dia você ora para sair. Aí o dia que você não ora, você perde o ônibus. Aí você fala assim: sabe por que eu perdi o ônibus? Porque eu não orei. Vamos pensar diferente. Sabe por que você perdeu o ônibus? Ou porque você acordou atrasado, ou porque o ônibus que você foi na frente poderia ter sofrido um assalto, e Deus permitiu que você não entrasse nele para você não sofrer assalto. Graça. Isso é graça. Dá para entender isso? É difícil, mas é preciso entender. Graça anula o nosso mérito. Graça está dizendo para você assim: é graça. Ah, o que Deus está fazendo com você? É Deus fazendo assim: não é seu não. Estava aqui com você lá no jardim, mas depois do jardim é meu. A salvação não é sua. A salvação não permanece nas suas mãos, porque se estiver nas suas mãos vocês vão perder ela. Mas a salvação permanece nas minhas mãos, e é eu que faço vocês perseverar, é eu que sustento vocês no caminho, sou eu que faço vocês permanecer. Porque pensar, a gente limita demais a salvação, irmãos. A gente pensa só porque escorregou um pouquinho no sentido de não orar para dormir, pedindo perdão a Deus pelos pecados. E se Jesus voltar, eu fico. Que salvação é essa? Que Salvador é esse seu? Salvador pequeno demais para eu e você pensar assim. Nossa, eu não orei.
Ainda bem que Jesus não voltou, né? Senão ficava. Sabe por que você tem medo de ficar? Nós temos que parar, sabe o que é isso? Isso se chama farisaísmo. A gente cria um ato de fazer, de orar. Dá para nós vivermos o evangelho mais leve? Porque o evangelho ele é puro e simples. O Jesus do evangelho é o Jesus dos pés empoeirentos que andava pelas ruas de Cafarnaum, da Galileia. Dá para entender que o evangelho não se trata de um fardo pesado, mas é sobre tirar esse fardo pesado e colocar o dele que é leve. Sabe por que eu oro? Eu não oro porque Deus movimenta através da minha oração. Eu oro porque eu dependo dele. Eu oro porque eu amo falar com ele. Eu oro porque a minha vida cristã é um deleite a Deus. Achar que vamos perder a salvação por causa disso. O poder da salvação não está nas nossas mãos. Você acha que Deus seria bobo em colocar o poder da salvação nas nossas mãos? Você acha que nós ficamos assim, pequei, perdi a salvação, pedi perdão, estou salvo de novo? Que bobeira é essa? Está achando que Deus é esse põe e tira, coloca a salvação, pecou, tira a salvação, coloca a salvação, dá a ideia de merecimento, mas isso foge, contraria o que a Bíblia diz. A salvação é obtida pelos esforços de Jesus. E sabe por que nós somos enxertados nessa graça? Nós éramos esse zambujeiro brabo, que fomos enxertados ali, não merecíamos, mas fomos. Sabe o que nós somos? Nós somos esse que Paulo diz em Romanos, nós já temos herança. Nós já temos uma herança que nós nem merecíamos, nem herança. Paulo diz lá em Romanos que nós já somos participantes da mesma herança que Cristo tem. Isso é graça. Isto é graça. Se tiver alguma coisa de bom em mim, você é Deus. É isso que eu e você temos que entender. Você e eu, nós não pecamos por medo de ir para o inferno. Nós não podemos dizer assim, não pequei e vou para o inferno. Não tem que ter medo disso não. Você tem que entender uma coisa, se você peca e vive na prática do pecado, você tem que entender que você não vai para o céu, você vai perder o céu. Porque o céu você já tem como herança para você, se você quiser, como destino. Mas aquele que é salvo, de fato, ele não vive na prática do pecado, é o que Paulo vai dizer. O verdadeiro salvo vai viver como salvo. O verdadeiro salvo, ele testifica de fato que ele é salvo. Os frutos que eles dão diz que ele é salvo. O salvo, o Espírito testifica que ele é um salvo. O salvo não quer dizer que ele nunca vai pecar. O verdadeiro salvo, ele até peca, mas se ele arrepende, salvo. Não limita Deus dentro da sua caixinha de salvação. Sabe o que não deixa você pecar? Tem uma coisa aí dentro que chama temor. Não é que você não quer pecar, porque você quer pecar, mas é o temor de Deus aí dentro que não permite você pecar, que diz para você a todo instante, não faça, não vá, por aí não pode. Graça de Deus, essa graça que se manifestou, a graça da salvação, favor não merecido. Deus não nos trata com aquilo que merecemos ou fazemos. Deus nos trata por aquilo que Jesus já fez na cruz. Olha o que diz Paulo em Efésios. Estou terminando. Efésios. Mas Deus que é riquíssimo. Não, vamos ler o capítulo 2.
Ele vos vivificou, estando ainda vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também que andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, graça, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Pois pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem pelo trabalho de vocês, é dom de Deus. Pronto. É sobre o que Ele fez. Então quando você olhar para ver, você pensar em aquilo que você ganhou ou recebeu, você lembra, eu só tenho isso porque foi a graça de Deus. Não é que Deus viu algo em você, alguma coisa boa, não, porque Ele não vai achar isso em você. Foi porque Ele quis te dar graça. Graça é a habilidade para vivermos da forma como fomos tratados. Olha aí que lindo isso aqui agora. Graça é a habilidade para vivermos agora da forma que fomos tratados por Deus, à altura daquilo que Ele nos chamou. Graça não é licença para pecar, mas é força que não deixa o pecado nos dominar. Olha o que Paulo diz em Romanos 6: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque a gente acha que no tempo da graça, a gente pensa assim, né? Já ouvi muita gente falar: ah, não, é o tempo da graça, não tem problema. Não tem problema. Tem. Por quê? Porque o nível da graça, ele não diminui, ele só aumenta. Se a lei dizia, se no teu coração, se você olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, você já adulterou no seu coração. Isso é a graça. O que a lei dizia? A lei dizia: se você for pego deitando com a mulher ou com o marido que não é seu, adultério, é digno de morte, apedrejamento. Beleza, tinha que ser pego. Aí chega em Jesus, é o quê? Se você só olhar, já cometeu adultério no seu coração. No Antigo Testamento a lei dizia: se você assassinar, não assassinarás. A palavra dos 10 mandamentos não é matarás, é não assassinarás de fato. Matou uma pessoa por ódio, assassino, apedrejamento, até a morte. No Novo Testamento, Jesus vem, aumenta o padrão e diz: se só você no seu coração odiar o seu irmão, você já assassinou ele no seu coração. Graça. Se no Antigo Testamento a lei regia por fora, externamente, no Novo, nesse tempo que estamos vivendo, é diferente. Deus rege agora por dentro. Mas eu não estou fazendo nada, as ações não estão, não, mas é aqui dentro. E aqui dentro, o que condena nós não é aquilo que as pessoas veem por fora, mas é aquilo que Deus está vendo por dentro. Romanos capítulo 5, vou terminar agora para a gente servir a ceia. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, está vendo aí? Mortos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora estamos reconciliados e seremos salvos pela sua vida.
viva debaixo da graça. Fica de pé no seu lugar. Você já ouviu falar da graça da garça? A graça da garça. Sabe o que é? A graça da garça. O que é a garça? Aqueles bichinhos das pernas finas, né? Que fica andando naqueles rios, aqueles lagos às vezes sujos, imundos lá. Mas você já viu que ela é branquinha? Não se suja. Já viu? Isso é a graça da garça. É saber, é viver pela graça, é isso. É saber viver nesse mundo sujo sem se sujar, se manter limpo. Sabe o que é a graça? É aquela garrafa que talvez você pega e põe alguma coisa lá dentro e fecha. Joga ela aqui, ó, nesse, como é que chama isso aqui? Rio do Onça. Joga aqui, até onde ele vai? Lá pro lado do Borba Gato, que é lá de fora, lá, né? Não, não é? Vai lá, aí você deixa ali. Quando chegar lá, você vai lá e tenta encontrar ela, pega. Aí você pega a garrafa, olha ela toda suja por fora, né? É ou não é? Mas e por dentro? Intacto. Do jeito que você colocou, limpo. Isso é graça, irmãos. Pode até ter resquícios de sujeira às vezes, porque você está nesse mundo. Mas aqui dentro está limpo, está puro. É por isso que Apocalipse diz: quem está limpo, se preocupe em se limpar mais ainda. Amém? O céu, ele não é nosso porque nós merecemos. O céu foi conquistado por Jesus para nós. Amém? Feche seus olhos, Diáconos vai servir a ceia.